Olá a todos. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada nessa matéria aqui. Hoje provavelmente esse vídeo aqui vai ser o último vídeo do ano, tá, galera? Então, bom, antes do ano encerrar, né? A gente vai dar uma olhada nessa matéria aqui e queria deixar bem claro a todos que ano que vem vai vir muito mais conteúdo em peso pro canal. E eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui sempre, ao público que tá sempre presente, o público que é fiel, que tá sempre aqui assistindo os vídeos que eu posto 2 vezes por semana. Lembrando que o canal aqui, Lucas Oliveira, Restaurando as Verdades Ocultas, está postando vídeo sempre 2 vezes na semana, certo? Pois bem, a nova programação aí que eu encontrei pro canal, né? Assim fica melhor. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, esse artigo diz algo muito intrigante. NASA surpreende ao convidar um padre para falar de vida extraterrestre. Nossa, tipo assim, por que uma agência espacial como a NASA tem que se dar ao luxo de convidar um padre para falar de vida extraterrestre? Ou seja, vocês percebem como é uma coisa que tipo assim não faz muito sentido? Mas tem um propósito específico para esse pessoal tá fazendo isso, certo? Bom, aqui diz que a Agência Espacial Norte-Americana convidou o reverendo britânico Andrew Davidson para pedir conselhos sobre o que fazer ao encontrar vida inteligente fora da Terra. Vocês podem ver que essa questão de vida inteligente fora da Terra está começando a ser endeusado. Pois bem, o pessoal está começando a dar muita importância para isso. Por quê? Porque tem um motivo, certo? Os controladores do mundo, eles têm um propósito muito específico para a humanidade, certo? Eles têm um propósito muito específico em conduzir a humanidade a adorar esses seres aqui que a gente está vendo ao lado, ó. Esses seres aqui feiosos, cara de formiga. Esses seres, eles vão ser idolatrados até isso acontecer, vocês vão ver mais pra frente. Bom, a gente já discutiu aqui no canal um pouco sobre esses seres aqui. A gente sabe que esses seres aqui não são nada de inteligente, eles não vêm de outro planeta, tá? Eles são daqui mesmo, são demônios, são espíritos demoníacos. Embora pareça ser brega dizer isso nos dias de hoje, tipo assim, eu não tô nem aí. Eu tô aqui pra falar a verdade, certo? Eu não tô aqui pra contar mentirinha nem conto de falda pra ninguém. Então vou falar com o meu termo, são demônios, pronto e acabou, certo? Pois bem, então, de forma inusitada, a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica dos Estados Unidos, né, a NASA, convidou um padre e teólogo britânico para dar conselhos à agência espacial sobre o que fazer se for encontrada vida alienígena. Pergunta: vocês ainda têm alguma dúvida de que a NASA e de que esses conceitos pseudocientíficos que são vendidos pela mesma e pela pseudociência de hoje, vocês têm alguma dúvida de que isso não tenha se tornado uma religião? Porque olhando esse tipo de conteúdo aqui que eu estou mostrando, é nítido que a NASA, ela, com certeza, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, como é que eu posso, né, expressar aqui o que eu estou querendo passar? A gente vê que a NASA ela é muito prestigiada, de certa forma ela acaba sendo idolatrada, acaba sendo criado um tipo de idolatria. E essa questão de vida fora da Terra também foi uma coisa que, tipo assim, que sempre foi visto como um marco muito grande. Ah, se o ser humano alcançar a vida em outro planeta, então o ser humano é importante. O ser humano é capaz de fazer o que ele quiser. Tipo assim, percebe? Acaba sendo criada uma falsa imagem. Ou seja, o ser humano é um máximo, né? O ser humano é o rei de tudo, se ele conseguir encontrar vida em outro planeta. Mas agora os problemas que acontecem aqui na própria Terra mesmo, como corrupção, fome, falta de saneamento básico, né? Muitas pessoas perdendo casa, sendo desabrigadas por aí, muitas pessoas que não têm acesso à educação. Problemas aqui no nosso mundo, ó, ninguém discute, zip zap, ninguém fala nada. Mas a meta a ser alcançada, né? O que eles almejam? Eles almejam ir para outros planetas, ir para a Lua. Ou seja, eles dão mais importância a um lugar que no meu ponto de vista não existe, a um lugar inexistente, né? Que é o espaço exterior por aí, né? Que eles vendem pelo universo aí, né? Com um monte de galáxias, com um monte de bolas flutuantes, com estrelas do tipo assim, com tamanhos absurdos. Esse é um mundinho, né? Que tem muita, infelizmente, né, há muitas crianças barbadas que acreditam nisso, né, vê isso como um dogma, que isso acaba se tornando um dogma, e essas crianças barbadas vivem alimentando esse sonho
de querer ir pro espaço, alcançar a vida em outros planetas, essas coisas aí, tipo assim, extremamente idiotas, percebe? Então, nós não temos comprovações reais de que essas coisas existem, de que existe um espaço exterior com milhares de planetas bolas flutuantes girando por aí pela galáxia, né, em torno da Via Láctea, né? Ou seja, são coisas duvidosas, mas você não pode questionar nada disso, você tem que, né, aceitar cegamente a ideia de que tudo isso é real, certo? Pois bem. Bom, então o que acontece? Ó, continuando aqui na matéria. O The Mirror, né, o tabloide britânico, né, o que acontece? Mostra que esse rapaz aí, né, esse padre aí que foi dar conselhos à NASA, ele diz que a perspectiva de encontrar vida em outro planeta está se tornando cada vez mais real, né, na visão deles. O teólogo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, é especialista em bioquímica e é um dos 24 especialistas religiosos que participaram de um programa patrocinado pela NASA, no Centro de Investigação Teológica da Universidade de Princeton, em Nova York, né, Nova Jersey, nos Estados Unidos, para avaliar como as religiões reagiriam à notícia de que existe vida inteligente fora da Terra. Olha só, olha a mentalidade dos caras. Bom, continuando aqui, então, segundo o tabloide, esse rapaz aí, né, que foi dar conselhos à NASA, ele lançará em 2022 o livro Astrobiologia e Doutrina Cristã, no qual analisa questões como Deus poderia ter criado vida em outro lugar do universo, né, uma questão, uma pergunta. Será que o Criador criou vida em outro lugar do universo? E ele poderia ter enviado um salvador para morrer pelos pecados de uma espécie alienígena? Olha só as ideias que o pessoal introduz. Ou seja, eles acabam pegando a verdade e pervertendo ela, misturando com a mentira, percebe? Uma maldade muito grande. Convidados pela NASA, os religiosos, preste atenção no termo, os religiosos britânicos, reverendo Alan Wilson, bispo do Palácio de Buckingham, e o rabino Jonathan Romain, da sinagoga de Maidenhead, né? E o imã Qari Yazin, da mesquita de Macá, né? São os caras aí, disseram que concordavam que os ensinamentos cristãos, judaicos e islâmicos não seriam perturbados pela descoberta de vida alienígena. Bom, de certa forma eu concordo. Por quê? Porque mesmo se o pessoal vende a ideia de que existe realmente vida alienígena, quem acredita na Bíblia não vai cair nessa palhaçada aqui. Quem acredita na Bíblia sabe que essas criaturas que eles querem vender como vida alienígena, como seres inteligentes, plantando uma idolatria, a gente sabe que todos esses seres são demônios, são seres ruins, percebe? Então, concordo de certa forma com o que o cara tá dizendo aqui. Tipo assim, pensa comigo, qual cara que sabe que a Bíblia é verdade, qual cara que acredita na Bíblia e qual cara que sabe que a Terra é plana vai cair nessa palhaçada aqui? Qual cara esperto que sabe que a Bíblia é verdadeira, que a Terra é o centro do universo, que a Terra é um sistema fechado? Qual cara que sabe dessas coisas vai cair nesse engano aqui? Qual cara que vai cair nesse conto de fadas? Fica difícil, percebe? Ou seja, para você cair nesse engano, você tem que acreditar no globo, nos bilhões de anos, na teoria da evolução e todas essas coisas aí. Então, o chefe do Instituto de Astrobiologia da NASA, ele foi citado pelo The Mirror e ele afirma que a agência espacial queria que os teólogos considerassem as implicações das ferramentas da ciência do final do século XX e início do século XXI, as questões consideradas tradições religiosas por centenas ou milhares de anos, ou seja, basicamente eles estão querendo transformar a ciência numa religião, certo? É exatamente isso que eles estão querendo, mesclar a ciência com religião, né? Bom, pois bem, a gente sabe que a ciência realmente já virou uma religião, né? Ninguém pode discutir nada, né? Mas, enfim, a ciência, ela tá sendo a porta-voz do mundo. Vocês podem perceber aí, ó, na mídia, eles pedem para as pessoas tomar tal medicamento, né, contra a vontade delas, né? E tudo isso aí vai sendo aceito, sem ser questionado. Bom, então vocês podem perceber o que com isso daqui? Vocês podem perceber o seguinte, que há uma agenda por trás de tudo isso. Há um propósito específico de querer intensificar ainda mais, introduzir ainda mais essa adoração a esses seres aqui que não são nada bons. E o que tá pra vir aí pro mundo, o que tá pra vir pra humanidade não é nada bom também. A gente sabe que
A maioria das pessoas são pecadoras, todo mundo tem pecado, inclusive eu e você que está assistindo esse vídeo. E, né, o Criador é justo e, tipo assim, cada um vai colher aquilo que plantou. Eu penso que, tipo assim, a gente está nesse momento. A pessoa plantou feminismo, vai colher feminismo. Plantou adoração ao sistema, vai colher adoração ao sistema, certo? Plantou destruição ao patriarcado, vai colher. Tudo que as pessoas plantaram de mal, elas vão colher. Tá na hora da colheita, certo? Pois bem. Então, de acordo com esse mesmo rapaz aqui, ele diz o seguinte, olha só, preste atenção no que o cara diz. Ele diz que é inconcebível que a Terra seja o único lugar no universo que abrigue vida. Ele diz o seguinte, ó, isso é simplesmente inconcebível quando existe mais de 100 bilhões de estrelas nesta galáxia e mais de 100 bilhões de galáxias no universo, né? Mas aí eu faço uma pergunta para esse cara. Como é que você pode ter comprovação que existem mais de 100 bilhões de estrelas nessa galáxia, né, e mais de 100 bilhões de galáxias no universo, e como você pode ter certeza absoluta de que o universo é dessa forma como você pensa? Pois é, porque a gente não tem nenhuma prova observável de que a Terra se move até hoje. Bom, eu faço uma pergunta, já acharam vida em outro planeta? Né, nesses planetas que eles dizem que existe? Veja bem, planetas são estrelas errantes. Os planetas até existem, mas eles não são da forma como nos vendem. Eles não são planetas habitáveis. Eles são apenas estrelas errantes que estão no firmamento. Isso são planetas. Essa é a verdadeira definição de planeta. Agora, vem a pergunta. Por que não acharam ainda vida inteligente em outros planetas, entre aspas, como eles dizem? Ué, por que então, já que ele diz que é inconcebível que a Terra seja o único lugar no universo que abrigue vida, então por que nunca foi achado vida em outros planetas? Por que todas as imagens do espaço que nos mostram são apenas computação gráfica? É uma pergunta. Essa é a pergunta que esse cara aqui deveria estar fazendo, certo? Ele diz que é inconcebível. Ué, por que é inconcebível? Pra mim é bastante razoável acreditar que a Terra é o centro do universo. Porque até hoje não foi encontrado sinal de vida em lugar nenhum. E a maioria dos eventos impactantes acontecem bem aqui na Terra. Então, tipo assim, eu acho razoável. Mas não, pra esse pessoal não. Pra esse pessoal é inconcebível achar que a humanidade seja a única forma de vida no universo. Percebe? Eles querem a todo custo inferiorizar os humanos e fazer com que os seres humanos idolatrem esses seres aí, que são demônios, não são seres bonzinhos, né? Ou seja, acreditar que o ser humano é o centro do universo é absurdo, é inconcebível. Agora, acreditar que o ser humano é uma poeira em meio a um vasto universo com milhares de poeira, aí isso aí é razoável. Acreditar que existem seres com cara de formiga, com cara de demônios, mais inteligentes e mais evoluídos de outros planetas, isso aí pra eles é super normal. Super inteligente acreditar nisso. Nossa, super inteligente, né, cara? Sério, esses caras são uma piada, sério mesmo. Bom, então a gente tem que lidar com essa hipocrisia, né, o tempo todo. Se você acredita que a Terra é jovem, se você acredita que a Terra é o centro do universo, e se você acredita que a Terra foi criada por um criador, um design inteligente, isso aí é loucura, né? Você é o louco, você é o teórico da conspiração, né? Você é o cara que não bate muito bem da bola se acreditar nisso. Mas agora, se você acredita que o universo surgiu por acaso, que a vida humana, que toda essa perfeição que a gente vê no mundo, natureza linda, o sol, etc e tal, toda essa complexidade, ó, tudo foi feito por acaso, o ser humano veio de um macaco, tem um ancestral em comum com um macaco, né? E bilhões e bilhões de anos vão se passando e essa evolução que a gente nunca vê acontece, né? Tudo acontece por acaso num universo onde existem milhares de bolas flutuando, né? Milhares de galáxias, milhares de estrelas, um universo infinito. E ainda por cima, a gente tem que se submeter e adorar seres com caras de formiga, caras de demônios, seres com aparência medonha, mais inteligentes que a gente, inclusive, e que a gente tem que acreditar que esses seres que implantaram a vida na Terra, né? E que nós somos poeiras de estrela. Isso aí, ó, é super normal, super razoável acreditar nisso. Nossa, que inteligente, cara. Que criativo. Sério, sério, impressionante, galera. Bom, mas enfim. Bom, quem tiver interessado, quem tiver curiosidade de saber mais a fundo sobre essa questão, tem esse vídeo aqui que eu fiz há um ano atrás, ó, vídeo 019. A verdade sobre os ETs, OVNIs e UFOs, né? Eu falo a verdadeira origem desses seres, né? Que o pessoal interpreta como OVNIs,
como UFO, como... Não, OVNIs até existe, que são objetos voadores não identificados. Isso até existe. Mas agora, esses seres aqui com cara de formiga, falar que eles vêm de outros planetas, etc e tal, isso aí pra mim é balela. Então tá aqui, esse vídeo eu falo um pouco sobre a origem desses seres. E nesse vídeo eu falo que esses seres são demônios, eles têm medo do nome do Messias. E, tipo assim, eu explico muitas coisas. Esse vídeo aqui é bastante interessante, vou indicar, tá aqui no canal, assistam. E tem esse vídeo aqui, ó, de 31 minutos, vídeo 140, a agenda Alien e o engano final. Ou seja, toda essa agenda Alien é para preparar a humanidade para o engano final. E nesse vídeo de meia hora, nesse vídeo eu explico detalhadamente da onde que vem essa ideia de aliens, da onde que surgiu essa ideia, qual foi o ponto inicial de tudo isso. E no vídeo 19 eu falo quais são a origem desses seres, que são na verdade demônios, são seres maléficos. Mas enfim, a gente tá vendo aí que a ciência hoje em dia é a voz da razão, e a ciência a gente sabe também é uma religião. E a NASA, como também é muito idolatrada, uma agência espacial muito idolatrada, os caras estão começando a tratar o assunto como religião. Tanto que os caras foram lá, contrataram um religioso, um padre, para falar sobre como seria encontrar uma forma de vida inteligente no universo. E por que eles estão fazendo isso? Bom, pelo que eu entendi aqui, o objetivo dos caras é tentar influenciar na opinião das religiões, né? Mas isso não vai me dar muito certo. Por quê? Porque a gente sabe que o cara que acredita na Bíblia, o cara que tem certeza, o cara que sabe que a Bíblia é verdadeira, o cara automaticamente ele vai saber que esses seres são demônios, certo? Automaticamente, tá ligado? Ele vai saber que esses seres não são seres inteligentes que vêm de outro planeta. Isso não existe, isso é balela. O cara que acredita na Bíblia, ele sabe que não existe outros planetas, sabe que só existe a Terra como o reino chamado Terra, né, que se encontra no centro do universo, criado pelo nosso Criador Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, que toda a glória seja dada a ele. O cara que sabe dessa verdade, ou seja, ele jamais vai cair nesse tipo de palhaçada aqui, certo? Bom, acho que é isso, espero que tenha ficado bem claro para todos, muito obrigado a todos pela paciência, vou ficando por aqui. Bom, eu espero que vocês assistam esses dois vídeos aqui, é bastante interessante, esclarece muito mais sobre essa questão. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.